amigos de Ideal Espírita, estamos juntos novamente para mais uma leitura do livro Cirurgia Moral, pelo Espírito Lancelin. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 19. Observa o hoje. Não te preocupes muito com o ontem, nem tampouco com amanhã. O que passou nos serve de vez em quando para uma avaliação dos nossos deveres nos certames futuros, sem que a nossa visão, a nossa sensibilidade se atrofie em falsas apreensões. Trabalha no hoje, analisa a tua própria personalidade e vê o que nela tens a consertar, na sequência que as leis da serenidade nos ensinam, para que não haja violência em qualquer sentido. Então, ele falou, né, da necessidade de nós focarmos no presente. O passado já foi. O que restou do passado é importante para uma avaliação. Se nós cumprirmos com os nossos deveres, lembrando que o que nós fazemos vai repercutir no futuro. Então, a gente pode passar por uma revisão das coisas do passado, mas sem aquele apego, como se a gente tivesse que regressar, né? Voltar ao passado na intenção de reparar alguma coisa. Ah, se eu tivesse feito desse jeito, se eu não tivesse feito aquilo. Com isso a gente fica preso ao passado com sentimento de culpa. Não é isso que ele está falando, né? Não é para a gente ficar preocupado nem com o futuro, nem com o passado. Então, o que passou, ele nos serve para nos ensinar, né? Tem um efeito nesse processo de avaliação de tudo que nós já fizemos, de constatar. Então, eu fiz tal coisa, teve determinadas repercussões. Eu faria isso hoje? Então, traga para o seu presente. Não, eu não faria mais. Muito importante isso. Esse exercício se dá logo no nosso dia a dia enquanto encarnado, porque essa mesma avaliação, ela vai ser processada no nosso desencarne. Quem faz o julgamento, né, aquele tal julgamento depois da morte, é a própria consciência. Se nós pudermos fazer isso diariamente, até como fala Santo Agostinho, na questão 919, Livro dos Espíritos, muito conhecida essa análise que ele faz, nessa parte de conhece-te a ti mesmo. A questão 919, Kardec pergunta para os espíritos o que nós precisamos fazer para vencer essas nossas más inclinações. Conhecer a nós mesmos, esse é o processo, de modo que a gente está aqui voltado para o autoconhecimento. Toda a proposta do Espiritismo é nesse sentido. Tudo que ali está, né, traz de conhecimento é para que nós possamos nos avaliar. Não é julgar o outro, não é julgar, né, as pessoas no coletivo, mas é a autoavaliação, a tomada de consciência para a transformação moral. Isso vai se dar no encontro com a gente mesmo, né? O encontro, nessa ida para dentro, nesse contato interior, mas é o interior do ser espiritual. Por isso que a gente fala para dentro, é como se a gente pudesse dizer que o espírito está dentro do corpo, né? Então, a gente tem que ir para o espírito, para o lado espiritual. Mas a gente também tem que começar a despertar a consciência
para as leis divinas. Então, esse movimento ele vai se dar com essa tomada de consciência, porque é a nossa consciência que está no espírito, na mente. Nós estamos vivendo em relação para que esses mecanismos se processem. Então, nós vamos poder nos avaliar muitas vezes na relação com o outro. Nós vivemos em relação, então nós vamos pensar, o que eu fiz hoje? Em geral, o que eu fiz está ligado a uma ação que eu tive num contato com alguma pessoa, algo que eu falei, né, os pensamentos, as emoções que eu tive. A gente vai verificar principalmente o egoísmo. O egoísmo é quando eu penso só em mim. E nós estamos aqui nesse processo de transformação moral, que é para cumprir com a lei divina, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Eu vou fazendo todo um trabalho de autoconhecimento para me amar. E me amando, eu amo o outro que é igual a mim. É um filho de Deus, meu irmão e semelhante. Nesse processo todo, nós vamos aí por etapas. Então, ele está falando aqui, né, para trabalhar no hoje. Né? Analisar a nossa própria personalidade. Então, quem a gente pode dizer que nós somos? Como é que a gente vai se descrever? Essa é a personalidade que a gente manifesta, é o ego. Então, a gente pode descrever ali. Mas olha só que bonito, com as leis da serenidade. Então, com calma, com tranquilidade. Porque isso é um processo de uma vida inteira. Nós vamos progredir, sempre somos espíritos imortais, e a nossa perfeição vai se dar num contínuo. É ato contínuo, a gente não para de evoluir. Não existe um ponto final nessa jornada, porque nós não vamos nos tornar Deus. Nós vamos comungar com Ele. Nós vamos cocriar com Ele. Então, nós chegaremos a esse grau de evolução, mas até lá é um processo gradual. E veja que bonito que ele fala, para que não haja violência. Não é para violentar a si mesmo, né? E Jesus mesmo, ele não violou as consciências, né? Não violentou as consciências, porque ele não impôs. Quando a gente começa a impor ao outro uma forma de ser, nós estamos violentando a consciência do outro. Então é preciso que a gente reconheça que é preciso cuidar em primeiro lugar de si. A consciência do outro o outro ter que despertar por seus próprios meios. Então a gente precisa ficar tranquilo com relação a isso e viver o presente fazendo o melhor possível. O hoje é o campo, não só de observação, mas de execução, de aprimoramento das nossas qualidades, e o engenho desse trabalho se manifesta pela nossa vontade. Novamente a palavra vontade aparece, falamos ontem, e ela aparece aqui por quê? Nós falamos ontem dentro do contexto da esperança. A esperança, ela alimenta essa vontade que faz com que a gente impulsione, faça as coisas. Então, aqui a gente, de novo, vai se deparar com a necessidade de ter a vontade para nos dirigir às ações. Então, não adianta querer, por exemplo, controlar o outro, querer modificar o outro, porque se o outro não tiver vontade, ele nada vai fazer. Por isso que o trabalho é individual, a evolução é individual, depende de cada um de nós, da vontade que a gente imprimir, ou seja, dessa força. Essa força
vai impulsionar e cada um vai no seu ritmo, no ritmo que é capaz ou dos recursos que ele recebe. Porque algumas pessoas têm bastante recursos para conseguir, né, alguns resultados. Outras pessoas têm recursos mais limitados. Lembra a parábola dos talentos. Para um foi dado um talento, para o outro 3, para o outro 5. Vai da capacidade de cada um. Você veja que aquele que tinha menor capacidade recebeu 1 e de fato ele mostrou que ele não tinha capacidade, ele enterrou o talento. Agora os outros que receberam 3 e 5 multiplicaram e dali vai se confiar ainda mais nele. Então nós temos que colocar essa vontade, fazer de acordo com as nossas capacidades, que quanto mais a gente fizer, mais capacitado nós estaremos para continuar fazendo. Então, observa, né, o hoje, que é a mensagem, lembra do passado como um ensinamento, como um conteúdo que serve para a gente refletir para nossas ações hoje e construir um futuro melhor. Tá tudo interligado. Então a gente não pode simplesmente falar, deixa para lá o passado, né? O passado, se a gente fica preso nele, ele vai se presentificando, ou seja, ele se torna presente todos os dias. Por quê? Porque eu estou presa em lembranças do passado, sentimentos do passado, né? Eu preciso começar a entender a relação do passado com o meu presente. E hoje vir se tornar um campo de trabalho, um campo em que eu vou modificar essas energias, essas forças, de acordo com a minha vontade, para poder construir um futuro que me seja mais agradável, que me seja mais glorioso. Se eu chego no plano espiritual e tenho que fazer, né, essa passagem, a gente vai lembrar de tudo que fez aqui. Fazer essa passagem para prestar contas da nossa própria consciência, para a gente ver se fez aquilo que era na nossa programação, o que devíamos ter feito, se nós cumprimos com os nossos deveres, com as missões de educação, né, dos nossos filhos, para quem teve, claro, cada um vai ver ali na sua programação aquilo que foi de fato colocado em operação, né, que foi exercitado. E é muito interessante, porque, como eu falei, se a gente faz isso no plano espiritual para situar em que patamar estamos na evolução, podemos fazer isso todo dia e ficar de consciência tranquila. Porque hoje eu fiz o melhor que eu pude. Hoje eu corrigi um erro do passado. Hoje eu me dei conta, tomei consciência. Porque no plano espiritual, como a consciência se dilata, a gente não está preso mais na carne, nós vamos perceber coisas que nós estávamos ali de forma inconsciente, agindo. Por vezes nós vamos dar conta dos nossos enganos, das nossas ilusões. Vai falar assim, puxa vida, não é que eu achava que eu acreditava em determinada coisa e aquilo se mostrou falso, equivocado, né? Isso acontece, né? E a gente insistia, porque aquela crença nos era confortável. Mas a gente vai ter sempre que se deparar com a verdade, a luz da verdade. E quem é verdade, senão aí Jesus falar que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, os ensinamentos de Jesus são a verdade. Esses ensinamentos que a gente vai, então, perceber é no momento que nós fomos egoístas, que nós não observamos a necessidade do nosso próximo.
em que nós exigimos do outro aquilo que a gente queria, sem perceber se o outro tinha condições ou não para dar. Nós vamos perceber as qualidades dos nossos pensamentos e emoções, aquilo que nos deixava saudável ou doente. O tempo perdido e nas distrações da vida. Isso tudo a gente vai perceber no plano espiritual. Mas a gente pode começar a fazer isso agora, e tomando consciência, questionando, refletindo, filosofando acerca da nossa própria vida e trabalhando para nossa modificação, né? Já que aceitamos o progresso e a evolução de tudo que nos cerca, por que permanecermos estacionados em regime de conservação em relação à nossa moral? Então ele já coloca aqui, né? A gente já parte do princípio de que tudo evolui. É isso que ele está pondo aqui. E ele está certo. Deus criou tudo submetido à lei do progresso. Tudo progride, tudo que existe está em constante progresso. Se nós atestamos isso, nós temos que colocar a mesma lei para a nossa vida. Por que nós vamos ficar então parados? Com relação à nossa condição moral. É fácil fazer o estudo e desenvolver o intelecto, mas a gente precisa aprofundar e ver as nossas qualidades aí de pensamentos, de emoções. Será que a razão não participa do homem quando se trata de regras de religião, regras essas que obedecem ao tempo e ao próprio empuxo do nosso progresso? Então, a razão, ela participa, né? Nós aqui criamos regras, né? Nós temos essas regras que obedecem ao tempo, né? E até o ritmo do progresso. Veja que as leis humanas também se modificam. Elas cedem para outras questões por conta do progresso. As leis são as mesmas em todas as dimensões da vida. Elas acompanham a escada de aperfeiçoamento com a perfeita justiça. A imparcialidade é, pois, o maior sintoma da perfeição. Eu comentei a respeito da justiça, né? A imparcialidade dela ser cega e segurar a balança. Então, ela não enxerga porque ela não pode tomar partido, ela não pode escolher um lado, né? Então, isso significa a perfeição. A justiça divina é perfeita. Por quê? Não é que Deus não vê, pelo contrário, ele sabe tudo. Onisciente, ele faz a justiça perfeita. A nossa justiça é imperfeita, por quê? Porque nós entendemos que não podemos ver os lados, né? Ou escolher um dos lados, né? Mas nós agimos dessa forma. Nós temos a tendência a sermos parciais, porque, em geral, nós julgamos em causa própria. Nós queremos ver beneficiado aquilo que nos interessa, aquilo que nos agrada, aquilo que... Até as teorias, a gente pode ter uma teoria preferida. Então, na defesa ali, nos argumentos, eu tendo a ir para aquele raciocínio, aquela proposta, né? Ao invés de me ater aos fatos. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. E se nós não estamos atentos para as nossas posturas, nós vamos querer ir para um lado e para o outro para satisfazer as nossas próprias crenças.
Então eu prefiro acreditar que tal coisa é assim porque me agrada. Então, isso não vai nos dar, né, o sentido da justiça. Deus, ele conhece tudo, sabe tudo. Ele sabe das nossas intenções, dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, e a justiça dele vai se basear nesses elementos todos que não é só a mim, mas tudo que estiver relacionado com um fato que aconteceu, que está para além do nosso alcance. Então, é o nosso passado, é o nosso presente, é todas as pessoas relacionadas, um futuro, as consequências dos meus atos. Isso tudo vai ser sopesado para eu poder responder pelas minhas ações. Com a misericórdia divina atenuando quando eu realmente me arrependo, quando eu me proponho a fazer algo de bom para os outros, né? Quando eu falo fazer algo de bom, não é bom para si de uma forma egoísta, é fazer algo que beneficie a todos, que repare um erro, que eu possa aprender e tomar consciência para renovar as minhas ações. Então veja que as leis, na verdade, elas são leis imperfeitas, mas que procedem da nossa consciência. À medida que a gente vai tomando consciência, vai despertando essa consciência, as leis divinas que estão lá começam a refletir nas leis humanas. Nós vamos querer representar nas leis humanas as leis divinas. Isso é natural à medida que a gente vai evoluindo, até o ponto que não vamos mais precisar de leis humanas. Vamos nos reger pelas leis divinas inscritas na nossa consciência. Não queiras viver hoje, não queiras viver o hoje, o dia de hoje, obedecendo às regras humanas de ontem. E não intentes colocar em teus passos as conjecturas de conceitos de um futuro distante. Muitos entram em desequilíbrio por quererem viver o presente sob a influência do passado, ou então passar os dias de hoje viajando em carros invisíveis do futuro. Não é? A gente está horas vivendo o dia de hoje, repetindo o passado, ou está vivendo o dia de hoje sonhando com um futuro lindo e maravilhoso. A gente acha que vai conseguir chegar num patamar de evolução que a gente então se coloca lá. Então, cuidado. Para você chegar nesse patamar, você tem que cuidar do dia de hoje. E aqueles que estão vivendo o dia de hoje, repetindo o passado, é como se marchassem sem sair do lugar. O passado já passou, mas ele continua revivendo o passado. Então, é preciso nem avançar demais, mas nem ficar ali parado, preso no tempo de algo que já passou. Então, precisamos perceber que o dia de hoje, ele precisa ser vivido, né, de modo a gente não entrar em desequilíbrio. Esse desequilíbrio, a gente tem quem fale, né, da ansiedade de quem fica projetando no futuro e a depressão de quem fica preso no passado. Mas, na verdade, eu vou ousar dizer, né, na verdade, a gente pode dizer que tudo isso é fruto da ansiedade. A ansiedade de resolver coisas, de, vamos dizer assim, aprender ou superar, ou de estar vivendo uma vida que não é a que se tem e que, de certa forma, a gente não quer viver.
Então, quando isso acontece, nem o passado, né? É o passado e o futuro. Então, a gente não vive o presente, nem o passado, nem o futuro. A gente não vive o presente, o passado e o futuro. Fica, de uma forma, a gente perde isso. Acaba perdendo o dia de hoje numa ideia de viver, que é, né, assim, uma vida perfeita, uma vida ideal que não existe. Tanto o passado quanto o futuro, entendem? A gente perde o presente, não vive o presente, não volta para o passado, então não vive o passado, não está no futuro, então também não existe o futuro, o futuro não existe ainda. O que existe é o hoje, é o agora. Mas o que a gente pode extrair disso para a nossa conscientização, para a nossa reflexão é a nossa insatisfação pela vida que a gente está tendo. E o que está fazendo com que eu não esteja satisfeito com a vida que eu levo? Que eu tenho que voltar para o passado cheio de culpa, como se eu resolvesse, se eu pudesse voltar no passado e resolvesse, eu não iria ter essa vida, porque eu ia fazer outras escolhas, eu ia fazer outras coisas, só que a gente já passou, não fez as escolhas. Então acredita que está vivendo a vida de hoje desta forma, porque fez o que fez no passado e não tem mais como resolver. A gente fica carregando essa culpa. É preciso olhar para o passado e perceber as lições para trazer agora no futuro, no presente, desculpa, trazer para agora e começar a entender o que isso está afetando a minha vida de agora e, melhor ainda, como que eu posso mudar, transformar, porque eu posso, eu estou aqui e só depende de mim. Eu posso fazer a mudança que eu preciso fazer. A mesma coisa para quem pensa no futuro. Esse futuro que não existe, que eu idealizo, eu me desloco do presente, me coloco numa situação idealizada, desejada, sonhada, encantada, que um dia eu acho que eu vou estar lá, mas aí eu deixo de viver o hoje porque o hoje não me agrada como ele está. Então é sempre uma insatisfação com a vida que a gente leva. E aquele que almeja chegar no futuro, ele não vai chegar no futuro que sonha. E o que vai acontecer? Ele vai descobrir no caminho que ele não consegue construir essa vida idealizada e ele vai se frustrando. Por isso o desequilíbrio. Certamente que somos influenciados pela conduta que tivemos. No entanto, o agora serve para limparmos essas mazelas sem lhe darmos maior atenção. Então, é fazer uma limpeza desse passado, nos perdoando, aceitando o que foi que aconteceu, valorizando o nosso presente. Então, faz aquele exercício que eu falei do contentamento, da gratidão. Veja o lado bom, veja o quanto foi aprendido, o quanto de experiência passou. E se passou, foi com a permissão de Deus. Deus caminhou contigo esse percurso todo, te amando, nos amando, né? Estamos todos nessa. Então, nos amando, nos acompanhando, enviando mensageiros para nos instruir. Então, vamos dar a atenção devida, não demasiada. Com a modificação dos nossos sentimentos, identificamos os tempos do terceiro milênio, que se aproxima
como a era da renovação das criaturas que anseiam pela felicidade. Então já viu que a felicidade não é para agora. Agora a gente vai viver o melhor possível. Se a gente cultivar o bem, cultivar a gratidão, nós vamos colher essa felicidade. Estamos trabalhando em uma época para acordar os que dormem, ajudando-os a pensar e a falar, a conhecer a verdade, para que essa verdade os torne livres das pesadas algemas da incompreensão. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que vai nos libertar? Veja que ele fala: preciso acordar. E é o que eu tenho enfatizado, isso é uma certeza do meu coração. O mundo de regeneração é um mundo de espíritos com a consciência desperta. Já conhecem a verdade, estão pelo menos no processo, mas já despertaram a consciência. Despertando a consciência, nós conheceremos a verdade, que são as leis divinas, a nossa essência divina. O que acontece é que estamos numa crise para ver se nós acordamos. Nós não estamos acordados ainda. Estamos presos nesse sono aqui da nossa própria vida, dos nossos desejos, das nossas ilusões e crenças. A verdade não é a nossa crença. A verdade, ela se mostra muito maior. Nossa crença é pequenininha, muito limitada pela nossa capacidade intelectual e moral. Então, enquanto a gente não despertar para isso, por isso é necessário esse trabalho. Por isso que nós somos assolados por essas crises, essas doenças, esses desafios, esses transtornos, porque todos estamos adormecidos nas nossas ilusões, no nosso egoísmo, na satisfação dos nossos desejos, como eu falei. Estamos entrando na época de luz, onde nunca mais se poderá esconder a sabedoria. Ela se apresenta por si mesma, sob a égide do grande mestre da fraternidade cósmica, com a mensagem do amor para todas as criaturas. Jesus está no comando. Ele, que tem comunhão com Deus, a sabedoria divina, está a nos guiar. Nós vamos entrar numa nova era, uma era de luz, mas só vamos conseguir isso se nós fizermos o nosso trabalho de despertar. Lembra que eu falei que o processo tem que ser no seu tempo, sem violência, não a violência da consciência. Então, cada um no seu tempo. Um momento nós vamos despertar. Pode ser agora ou pode ser mais tarde. Tudo depende de nós. Veja que nós temos o livre-arbítrio exatamente porque nós podemos alterar o curso da nossa vida, nós podemos alterar os nossos pensamentos, nós podemos alterar os nossos sentimentos e nós podemos, inclusive, nos curar. Concentra-te no que deves fazer agora e faze o bem. Primeiramente a ti mesmo, sem que o egoísmo invada o teu coração. Fazer bem a si mesmo não quer dizer egoísmo. A gente fala fazer o bem só para si, aí a gente começa a desconfiar, né? Faz o bem para si, mas não é só
para você. Faz o bem primeiro a você, depois para os outros. Faça contigo e faça com o outro aquilo que dita a lei do amor, né? Amar, fazer o bem, ajudar, ser fraterno, ser acolhedor, ser empático. Investe com todas as tuas forças para a conquista dos bens imperecíveis que devem ser entregues aos sentimentos, sem que o orgulho interrompa os teus esforços. Depois de preparado para o grande empenho de servir, faze-o sem constrangimento em todos os lados em que fores convocado para ajudar. Nesta hora alimenta o desprendimento e evoca as forças do amor, para que o perdão entre em evidência, fazendo a transformação devida. Morre o homem velho e nasce o homem novo, forjado pelos cromossomos divinos para o futuro. Então, neste momento, morre o homem velho e surge um homem novo, já desperto, né? Com esses elementos divinos em nós. Para isso, age hoje, fazendo o bem para todos, né? Ajuda, desprende das coisas materiais, desprende-se das emoções que te perturbam, desprende daquilo que não é útil, que aquilo que não é bom. Assim estarás em condições de ajudar por amor e sem exigência as futuras gerações. Nós temos também esse cuidado de que nós hoje influenciamos as futuras gerações. Sem exigência, ama, educa, faz o bem, deixa que eles, pelo exemplo, possam se direcionar. Se for pelo amor, já sabem o caminho. Faze alguma coisa hoje mesmo por ti próprio, sem pensar no que vais receber amanhã. A natureza cuida disso e te entregará tudo o que for teu, pela lei da justiça palpitante em todo o universo, regendo a integração do espaço cósmico. O que é teu, é teu. Todo mundo fala isso, né? Já virou senso comum. O que é teu, virá. Ninguém rouba. Está reservado para ti, a ti chegará, a menos que nós não queiramos receber. Mas se a gente cuidar do hoje, fazendo o melhor que a gente pode, reparando os nossos erros, alimentando os sentimentos de gratidão, de alegria, gostando, dando valor à vida que se tem, porque essa vida que se tem é essa, não tem outra. Então, goste dessa vida, ame, agradeça essa vida e siga trabalhando para conquistar um amanhã melhor e, de preferência, porque um amanhã melhor sozinho não existe. Então, que todos nós possamos chegar juntos num amanhã melhor. É preciso que um cuide do outro. É preciso que haja fraternidade. É preciso que haja amparo, consolo e o trabalho da caridade. Tenham todos muita paz, façam uma ótima reflexão e até o nosso próximo encontro.